Jair Bolsonaro discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU como estadista presumido de um Brasil hipotético. Nos dois temas que o transformaram em vidraça planetária, meio ambiente e pandemia, o presidente encenou o seu papel predileto, o papel de vítima, de benfeitor incompreendido. Houve uma diferença notável em relação ao primeiro discurso de Bolsonaro, feito há um ano na ONU. Mais próximo do pragmatismo do centrão do que da dita ala ideológica do bolsonarismo, o capitão soou mais prático do que ideológico. Em relação à pandemia, um tema que não existia no ano passado, Bolsonaro escorou-se no STF para jogar no colo dos governadores os quase 140 mil mortos do coronavírus. Ele bem que avisou que havia dois problemas, o vírus e o desemprego. Mas a imprensa brasileira politizou o vírus, disseminando o pânico sob o lema "fique em casa e a economia a gente vê depois". E o Supremo o impediu de agir. Quem promoveu o isolamento e restringiu liberdades foram os governadores, esses malvados. Por sorte, havia um visionário no Planalto. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior, disse o Bolsonaro benfeitor, realçando o auxílio emergencial que ajudou brasileiros humildes a encherem a geladeira durante a crise sanitária. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "fique em casa" e "a economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. Nenhuma palavra sobre o Congresso Nacional, cuja pressão elevou um socorro michuruca de R$200 por mês para R$600 por mês. Bolsonaro tratou como obra exclusivamente sua o repasse de parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O orador deu um jeito de enfiar uma de suas obsessões no discurso. Depois de mencionar os $400 milhões que seu governo investiu no desenvolvimento e na produção da vacina de Oxford, Bolsonaro queixou-se do reajuste de 500% no preço do insumo usado na produção de hidroxicloroquina, esse remédio milagroso que o mundo deixou de aproveitar na pandemia por ignorar o gênio sem comprovação científica que preside o Brasil. Ao tratar de meio ambiente, Bolsonaro repetiu uma inverdade que estava contida no pronunciamento de um ano atrás. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental, disse o presidente. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência. Quem se recorda da pregação da campanha eleitoral contra a indústria de multas ambientais e do desmonte do aparato fiscalizatório no início do governo Bolsonaro, tem dificuldades para reprimir um sorriso interior. Há uma voz no fundo da consciência que avisa o espectador de que ele está diante de uma farsa. Bolsonaro atribuiu a má fama do Brasil no mundo não ao descaso com o combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal, mas a uma brutal campanha de desinformação, coisa apoiada por instituições internacionais e escorada em interesses escusos de associações brasileiras aproveitadoras e impatrióticas. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha
escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Nessa matéria, Bolsonaro continua sendo um presidente capaz de tudo, menos de enxergar um culpado no espelho. O segundo pronunciamento de Bolsonaro na ONU deixou evidente que a principal crise do Brasil não é sanitária nem ambiental, é uma crise semântica. O presidente considera que, apesar de tudo, o seu governo está dando muito certo. O problema é que, ao definir os quesitos, ao escolher os índices, ao fixar os critérios que levam à definição do que significa dar certo, o mundo provavelmente vai continuar tratando Bolsonaro como uma vistosa vidraça, não como um estadista injustiçado. É isso. Até a próxima. Qual?